Meus amigos, boa noite. Tá ligado o som? Tá meio baixinho assim. Tá ligado? Tá ligado? Sessão eletrônica. Agora acho que vai estar assim. Um pouquinho mais alto. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, responder os desencarnados. Eu queria escutar os encarnados agora. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite a todos. É com grande alegria que nós estamos aqui, mais uma vez recebendo o gentil convite do nosso querido irmão Eliseu, que está sob a proteção amorosa da nossa querida Aide. Agora a Isabelita. Agora a Isabelita também está aqui conosco, quanta honra. Reencontrar alguns amigos que já falamos da vez passada. Estar aqui sobre a proteção amorosa também do nosso querido Dorival e sua família. Nossa querida Marlene, que tem tratado de mim tão bem. Dizer para vocês a minha grande alegria de poder falar numa casa que tem o nome de Bezerra de Menezes. Esse que foi o grande apóstolo do Espiritismo no Brasil, em sua época, espírito protetor da divulgação da doutrina espírita, conciliador, que nos ajuda, a todos nós trabalhadores. Nós vamos hoje contar com a proteção desse espírito amigo, buscar em Chico Xavier outra grande luz, outra grande estrela que desceu à Terra para nos ensinar a humildade, buscar em Allan Kardec, no Evangelho de Jesus, maneiras, ferramentas para nós trabalharmos o amor e as dificuldades da convivência na casa espírita. Será o nosso tema de hoje. Então vamos iniciar, rogando a Jesus, o Mestre amorável de todos nós, para que Ele nos abençoe e nos deixe em sua paz. O Espírito Hamed, através de Francisco do Espírito Santo Neto, médium da cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, faz uma afirmação bastante curiosa. Ele nos diz que somos todos incomparáveis, que os seres humanos somos incomparáveis, que a nossa única semelhança é a nossa diferença. Djalma Argolo, palestrante da Bahia, brinca dizendo que Deus é um péssimo matemático. As pessoas ficam surpresas. E ele explica dizendo que Deus é um péssimo matemático porque ele só sabe contar até 1. Ele cria 1 e em vez de fazer 2, 3, 4, 5 iguais àquele, ele cria mais 1, e mais 1, e mais 1. Deus só sabe contar até 1. Nos faz todos diferentes. Carl Gustav Jung, o famoso psicanalista, dizia que nós nascemos originais, únicos, mas morremos cópias, tentando nos amoldar ao que a sociedade, ao que a família espera de nós. Sabotamos muitas vezes as nossas potencialidades, as nossas individualidades, os talentos que o Pai nos confiou, nós soterramos-los para não sermos criticados. Então hoje nós vamos explicar aqui, nós daremos a solução para vocês nunca mais serem criticados na vida. Quem ficar até o final da palestra, aquele que perseverar até o final será salvo das críticas. Eu queria perguntar a vocês, por que é tão difícil conviver? O que é que vocês acham? Por que é tão difícil conviver?
Porque nós somos todos diferentes. O que mais? Nós não aceitamos, queremos impor o nosso ponto de vista às outras pessoas. Porque nós sabemos o que é a verdade, não é? O que mais? Por que é tão difícil conviver? Porque temos diferença entre sí. Entonces hay cosas que no llevan bien con uno ni con el otro. Hay como una persona tiene cualidades que no son buenas para el otro y viceversa. Personalmente no sé. Pelas diferenças, né? Nós temos pontos de vista diferentes. Cada um vê o mundo de uma maneira diferente. Nós não reconhecemos as qualidades que o outro tem e que talvez nos faltem. O que mais que vocês podiam falar sobre por que é difícil conviver? Quando o homem se pare del homem eterno al homem físico, aí vai cambiar. Quando o homem se separa do Pai eterno, isso? Alguém me ajuda a traduzir? La parte espiritual, Sim. la parte material. Quando estamos muito materializados. Sí, porque quando nós pensamos en estos momentos, pensamos a un nivel físico, siempre vamos a tener problemas. Porque si nosotros comenzamos a pensar de una manera, digamos, que somos eternos, la realidad va a ser otra para nosotros. É verdade. E o espírito Humberto de Campos, em uma das suas obras trazidas por Chico Xavier, diz que nós espíritas não vivemos como espíritos. O espírito chega na reunião mediúnica e fala isso para os médicos. Vocês falam que acreditam na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, mas vocês não vivem como espíritos. Vocês vivem como seres presos à matéria. A gente ainda não aprendeu que somos eternos, imortais, melhor dizendo, e vivemos ainda como seres humanos. Mas tem um defeito muito grande nosso que eu queria ter escutado e infelizmente não escutei. Ainda tem uma chance. Pelo nosso orgulho. Egoísmo também, mas sobretudo orgulho. Então esses são vários motivos por que é tão difícil conviver. Vejam que não é porque nós não amamos as pessoas, porque amamos nossos pais, amamos nossos irmãos, e porque estamos debaixo do mesmo teto se torna ainda assim difícil conviver. Porque nós somos todos diferentes, porque somos imperfeitos ainda temos muitas dificuldades. E agora, nós temos uma dúvida agora. Se somos todos diferentes, Nazareno, quem é que nós deveremos seguir? Quem é que está com a verdade? Será que a gente tem que seguir sempre o Eliseu, porque ele é o presidente atual? Será que nós temos que escutar sempre a Aida? A Aide? Daqui para o fim dessa encarnação, aprende. A Aide, porque ela tem mais experiência, está aqui desde o início com o seu Benjamin. Ou nós temos que escutar o monitor do ESD, ou o presidente da Federação Espírita Brasileira. O que a gente vai seguir? Somos todos diferentes, Nazareno, e agora? Quem é que está com a verdade? Então, antes de perguntar isso, eu queria fazer outra pergunta para vocês. O que é a verdade? Qual é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? La verdad es una sola, pero la verdad la crea uno de acuerdo a sus creencias. Cuando uno, por ejemplo, cuando alguien habla de acuerdo a su verdad. A sua verdade. A su verdad. Entonces, Cada um tem suas verdades, né? Apesar que existe uma verdade única, você acredita? Muito bem. O que mais você falou? Jesus? Mas que as pessoas que não conhecem Jesus estão fora da verdade? Não. O que mais? O que é a verdade? Vocês vêm dizendo, olha, isso aqui é verdade, isso aqui é errado, isso aqui é mentira. E o que é a verdade, finalmente? Jesús es el camino a la verdad. Es más fácil, hay gente como la persona que no conoce a Jesús, pero ha oído hablar de él, conoce que es la forma de llegar a la verdad, pero no la tiene. Aún así, sabe que es la única forma.
Não, mas quando ele falou isso, que ele era o caminho, a verdade, a vida, é demonstrando que quem segue os seus princípios do Evangelho, do amor, está no caminho correto. Porque dizem os autores espirituais que ele nos enviou todos os outros grandes missionários da Terra, Buda, que viveu 600 anos antes de Jesus, Gandhi, Krishna, Lao Tse, tantos outros. E alguns defensores de determinadas religiões dizem, não, Jesus é o único, é o caminho, a verdade e a vida. E esquecem que Jesus também falou, antes de Abraão eu já era, ou eu já sou, mostrando que Jesus é um espírito muito antigo, que presidiu a formação do nosso planeta e nos enviou tantos emissários do bem. Por isso, Divaldo Pereira Franco afirma que Deus inspirou as diversas religiões do planeta de acordo com as diversas necessidades dos povos, porque somos todos diferentes. Lá no Oriente, nós precisávamos certamente da mensagem consoladora do budismo, do brahmanismo, do taoísmo, do confucionismo, do hinduísmo, dessas doutrinas extraordinárias que nos falam da reencarnação. No Oriente Médio, certamente precisávamos da mensagem do profeta Maomé. E quem teve a oportunidade de ler as sutras do Corão, sabe que se trata de um tratado de amor. O problema não é o Corão, mas os radicais que o interpretam a seu modo. Como nós também fizemos com a Bíblia. Na época das cruzadas, o Papa dizia, Deus o quer. Nas inquisições, baseadas nas escrituras sagradas também da Bíblia. O problema não é a escritura. É como Paulo falava, atentai não para a letra que mata, mas para o espírito que vivifica. A interpretação com os olhos do amor. Então Divaldo diz que no Ocidente nós recebemos a mensagem cristã em suas diversas denominações, mas que Deus não deixou ninguém sem remédio. Cada um está recebendo o melhor remédio para o seu atual estágio evolutivo, para as suas características, porque somos todos diferentes. Então a melhor religião não é essa ou aquela. A melhor religião é a que toca o nosso coração e nos faz pessoas melhores a cada dia. Essa é a melhor religião. Joana de Ângeles tem uma figura, uma historinha muito curiosa. Ela narra no livro Autodescobrimento que certo dia Deus estava olhando-se diante de um gigantesco espelho, onde estava refletida a sua face. Deus teria pego aquele gigantesco espelho e arremessado na direção do nosso planeta. Na viagem, o espelho partiu-se em milhares de pequenos pedaços. E cada religião, cada pessoa, pegou um pedacinho desse espelho onde tem uma parte da face de Deus refletida. Mas só quando unirmos os pedacinhos com amor, é que verdadeiramente enxergaremos a face de Deus. Então cada um tem um pedacinho da verdade. Um palestrante espírita afirmava que nós, espíritos imperfeitos que estamos, nós não podemos deter toda a verdade. Sabemos pedacinhos da verdade. E temos que respeitar o nosso semelhante nessa hora. Então o que é a verdade? Eu ainda não encontrei a resposta que eu queria. Amor. Amor. O amor, nunca ninguém respondeu isso. Errado. E eu não tenho uma resposta, mas eu fico com a resposta da Marlene. Porque meu pai, brincando comigo, disse, Neno, nós perdemos a única chance que a humanidade teve de saber o que era verdade há 2000 anos atrás. Eu disse, como assim, papai? Quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e ele lhe perguntou, mestre, o que é a verdade? Quem sabe a resposta? O pessoal está estudando, meu Eliseu, tá bom. Porque Jesus silenciou. Não lhe disse a resposta. E muitos autores ficam se questionando por que Jesus não respondeu. E eles dizem porque Pilatos não compreenderia se ele respondesse. Não tinha evolução espiritual, intelectual para compreender a mensagem de Jesus. Mas um autor espírita, espírito, Cícero Pereira, no livro Unidos pelo Amor, faz o seguinte questionamento. Será que Jesus não ficou em silêncio em respeito à verdade de cada um?
Vejam que ele era o pedagogo por excelência. Ele ensinava através de parábolas. Cada um entendia a parábola a seu modo e tirava suas próprias conclusões. Ele queria nos pensantes, questionadores, como foi Allan Kardec, um grande questionador. É graças às grandes perguntas muito bem feitas de Allan Kardec que nós temos a codificação espírita. Porque ele foi um exímio perguntador. E muitos de nós espíritas esquecemos disso. Nós temos que questionar, submeter tudo ao crivo da lógica, da razão, do bom senso, porque ele era o bom senso encarnado. Nos disse Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, à sua época, no funeral de Allan Kardec. Mas eu fiquei encafifado com aquela pergunta. Vocês entenderam, encafifado, não entenderam? Essa foi difícil, era difícil. Eu fiquei me questionando aquela pergunta. Por que Jesus não respondeu? E se ele tivesse respondido, qual seria a resposta? Aquela que tu tienes y que tu buscas. Aquela que... Tu tienes y que tu buscas. O que tu buscas. Muito bem. Mas aí uma inspiração veio dizendo, meu filho, use a resposta que serve para todas as perguntas. O amor, a caridade. O amor é a melhor resposta para todas as perguntas. Então Jesus respondeu sim, me disse esse amigo espiritual. Não com palavras, mas com uma vida que é um exemplo de amor. Então ele respondeu, ele nos deu a resposta. A resposta é o amor. O amor é união, é entendimento, é aceitação. O respeito é uma das grandes provas de amor. A gente respeitar os pontos de vista diferentes. E Satanás, a palavra Satã no seu vocábulo, além de inimigo, significa também aquele que separa, aquele que divide. Olha que coisa curiosa. E Jesus dizia, eu e o Pai somos um. E eu vou pedir ao Pai que todos vós sejam um em Deus, a união. Então o amor seria isso. Seria essa proposta de aceitação. Até a própria Igreja Católica, alguns anos atrás, Papa João Paulo II, esse homem iluminado, defendeu que o slogan da campanha da fraternidade fosse a unidade na diversidade. Que mesmo pensando alguns diferentes, estejéssemos todos unidos. Como nos diz o Espírito Verdade, calar os nossos ciúmes, as nossas discórdias, a fim de que não venha dano para a obra. A necessidade da união e a compreensão que somos todos diferentes. Então a verdade vai ser o amor. Nazareno, então quer dizer que não existe uma verdade absoluta? Eu não sei. Mas eu acho que a verdade absoluta só pertence a Deus. Nós temos verdades relativas, cada um tem a sua verdade. E aí precisamos aprender a lidar um com o outro. Então, através desse trabalho de compreensão, de aceitação, nós vamos começar a nos entender um pouquinho melhor. E ter humildade para trabalhar juntos. Porque a humildade vai ser a grande chave, a grande solução para a nossa convivência. De alguns anos atrás, muitos amigos de ideal espírita estavam discutindo se Chico Xavier foi ou não foi a reencarnação de Allan Kardec. Palestrantes maravilhosos dizendo que sim, que era mesmo. Outros grandes estudiosos extraordinários também dizendo que não era absolutamente. E o movimento espírita ficou dividido. E um amigo espiritual me disse, Nazareno, a pergunta importante mesmo não é se Chico foi ou não foi a reencarnação de Allan Kardec. A pergunta que vocês deveriam estar se fazendo é por que a espiritualidade superior nos enviou Chico Xavier depois de Allan Kardec. Vocês concordam que Chico foi o grande continuador, o grande divulgador da obra espírita?
Que é por isso que no Brasil o Espiritismo cresceu tanto e muita gente não entende. Por que o Espiritismo só cresceu no Brasil? Por que ele não cresceu na França, onde nasceu? Ou na Europa? 2 motivos. O primeiro, na minha opinião, porque nós tivemos no Brasil Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um homem público, notável, probo, honesto, um exemplo de vida, se declarando espírita para 2.000 personalidades no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro. Nascido há 175 anos atrás, completaremos agora no dia 29 de agosto. Uma vida de trabalho no bem, presidindo a Federação Espírita Brasileira, desencarna em 1900 e retorna em 1910 junto com Francisco Cândido Xavier, junto de Emmanuel, junto de André Luiz, junto de tantos espíritos benfeitores que vieram junto com Francisco Cândido Xavier fazer esse grande trabalho de divulgação da doutrina espírita, 412 livros publicados exatamente. Uma vida de exemplo, porque ele fazia como Francisco de Assis nos convidava a fazer. As palavras convencem, mas é o exemplo que arrebata as multidões. O que você faz, fala tão alto que as pessoas não escutam o que você diz, mas o que você é. É um exemplo de vida. E além disso, tantos outros trabalhadores, Eurípides Bassanufo, Jesus Gonçalves, tantos trabalhadores, hoje de Valdo e Raul. Como é que o Espiritismo não ia crescer no Brasil? Claro que ia crescer. Mas se Chico, se Bezerra tivessem nascido na França, a França hoje era o maior país espírita, na minha opinião. Mas aqui no Brasil, perdoe, estava o solo fértil da nação que se destinava a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E lá foram semeadas as mudas, vistejaram e foram exportadas para a América. Vocês são as pequenas mudas que são trazidas do Brasil, da Colômbia, de tantos lugares, para darem flores aqui na América. Então essa importância do exemplo e da humildade que Chico vem nos ensinar. Qual era a principal característica de Chico? Humildade. Humildade. Chico era amoroso, trabalhador, sabia renunciar. Vocês imaginarem de bom ele tinha, mas era exageradamente humilde. Tanto que incomodava algumas pessoas. Chico dizia: eu sou apenas um verme. E as pessoas ficavam: mas Chico é um verme. E ainda vinha Emmanuel e dizia: olha Chico, não é todo mundo que pode se comparar com o verme não. Porque o verme está ali escavando o solo, arejando, levando o ar, o oxigênio para o solo, com muita determinação, cumprindo a sua missão muito bem. E não somos todos nós que cumprimos a nossa missão, como o verme cumpre o seu dever. E Chico dizia: uai, Somente. somente. E aí chegou certa vez uma senhora, visitava Chico em Uberaba, e chegou: Chico, você é maravilhoso, Chico. Quantos espíritos nobres vêm até nós através das suas mãos. Quantas mães, Chico, você consolou. Quanto bem você faz a tanta gente. E ele todo encolhidinho dizia: sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas ele era o Cisco de Deus, né? Era o Cisco de Deus. Então Chico veio nos ensinar a humildade. Porque eu mesmo confesso a vocês que fui ateu durante 12 anos, sem acreditar em Deus. Mas depois que eu me tornei espírita, eu me vi mais orgulhoso do que quando era ateu. Porque eu fiquei tão fascinado com a obra de Allan Kardec, que é realmente monumental, que eu fiquei achando que aquela era a única verdade para todo mundo hoje. E não é. Não é a única verdade. Não está acessível a todo mundo nos dias de hoje. É por isso que o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, não. Kardec jamais disse isso. Mas Leon Denis acrescentou dizendo: será o futuro das religiões.
Porque Kardec dizia que o Espiritismo se tornará crença comum, os seus princípios básicos, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a crença no Deus único. Faltou um agora. Quem lembra? Tem mais um. Comunicabilidade, pluralidade, reencarnação, Deus único. Vamos deixar para o final. É mortalidade da alma. É mortalidade da alma. Esses princípios básicos, como são verdadeiros, são científicos no sentido amplo da palavra, eles vão se tornar crença comum. Mas nós continuaremos a ter várias religiões diferentes no planeta. É por isso que nós gostamos daquele método de trabalho, o TE, o tratamento espiritual, que não se destina a converter ninguém ao espiritismo, mas a ajudar, a amar e servir. Nossa preocupação não é converter ninguém, mas servir. E Chico veio nos trazer a sublime lição da humildade, porque somente o conhecimento é perigoso, porque nós somos seres ainda pouco evoluídos moralmente, apesar de muito evoluídos intelectualmente. Nosso cérebro é privilegiado, mas o coração ainda está atrofiado. E aí veio Chico Xavier para nos ensinar a humildade. Daí porque ele veio depois de Kardec. Ensinar o trabalho, a solidariedade e a tolerância. A tríade kardeciana, Chico a cumpriu fielmente. Então a verdade, nos diz o Espírito Emmanuel que é como se fosse um diamante, uma joia de extrema beleza, e que todos temos muito apreço, todos nós queremos muitos diamantes. Mas se você pegar aquela pedra, o diamante é uma pedra, e arremessar no rosto da pessoa, nós vamos machucá-la. Nós temos que envolver o diamante da verdade no veludo do amor e entregá-lo suavemente àquela pessoa. Outra vez Chico estava em Uberaba e chegou um palestrante espírita para falar com ele, dizendo: Chico, você tem que se defender. Estão falando calúnias a seu respeito. Homem, você tem que falar. Não se cale diante das calúnias. Estão falando mentiras a seu respeito. E falando, e falando, e falando. E Chico todo encolhidinho, não disse uma palavra. Ele que jamais se defendeu. Quando as pessoas queriam defendê-lo, ele sempre pedia para não defendê-lo. Mas ele psicografou um soneto bem pequenino, o único que eu sei de cor. Extraordinário. No mundo, a fórmula para encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Olha que coisa linda. Eu vou repetir. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Mas como é que a gente faz? Nós pegamos um barril da nossa verdade, né? Joga para o outro assim, sem nenhuma gota de amor. Esse é o problema. Não é falar a verdade não, que todos temos o dever de falar a verdade, de esclarecer, de ajudar, orientar a pessoa que está equivocada, mas com amor. Então, na hora que o amor começar a permear todos os nossos atos, tudo que a gente fizer vai ser mais fácil. A gente pode fazer uma crítica à pessoa, mas se a gente fizer com amor e por amor, ela não ficará chateada. Mas o problema é que o que nos move muitas vezes não é o amor. Às vezes é o orgulho. Às vezes é a inveja. Às vezes a nossa mágoa guardada de outros momentos. Então nós temos que identificar o que é que nos move. E por isso a importância de nós estudarmos o orgulho em profundidade. Porque segundo o capítulo 10, item 10 do Evangelho, o orgulho é o pai de muitos vícios, a fonte de todos os males, que nós vamos encontrá-lo como sendo o motivo, o móvel de quase todas as nossas ações. E que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso.
Então muitas vezes a gente está fazendo a coisa, mas não é por amor. Muitos companheiros chegam para Divaldo Franco e dizem: Divaldo, nesse seu seminário que você acabou de realizar, eu anotei vários erros. E Divaldo, muito bem, meu amigo, mas eu não falei nenhuma coisa certa. A pessoa só enxerga o erro. A pessoa não quer ajudar, a pessoa quer criticar. O que lhe move, na verdade, é a questão 465 do Livro dos Espíritos. Eu não entendia. Kardec pergunta: por que motivo os espíritos atrasados se comprazem, têm prazer de nos atormentar? E os espíritos respondem: pela inveja. Porque eles não suportam ver pessoas mais felizes do que eles e desejam que vós sofreis o que eles sofrem. Eu não entendi isso, mas será que não é mais por vingança, por mágoa? Mas quando a gente vai ver, nós vamos encontrar a inveja também por trás de muitos dos nossos atos. Muitas vezes a gente critica a pessoa não por amor, a doutrina, a casa espírita, mas por inveja. Divaldo sofre muito com isso. Então é mais comum, sobretudo entre os encarnados, a inveja. Vamos transformar a inveja em admiração e aprender com aquela pessoa, se melhorar, se mirar no seu exemplo, aprender com ela. Mas tomar cuidado com a nossa inveja. Então muitas vezes a pessoa vem e diz: olha, eu vi, você falou aquela questão, mas está errada. Ela não quer ajudar, ela quer mostrar que ela sabe mais do que a gente. Então, se a gente realmente fizer por amor e com amor, nós vamos conseguir ajudar aquela pessoa sem que ela se melindre. Porque nós vamos ver que na casa espírita os dois grandes problemas são o melindre e a fascinação, a fraude na comunicação mediúnica, que são frutos do nosso orgulho. Em Obras Póstumas, Allan Kardec afirma que o orgulho é superior ao egoísmo. E no item 228 do Livro dos Médiuns, Kardec pergunta qual das imperfeições morais os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade. Das imperfeições morais que os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade, nós encontramos o orgulho. Porque é o defeito que a criatura menos se confessa. Então a gente analisar muito bem os nossos atos, porque a gente não se conhece. Então nós vamos ver que não adianta saber um pouco da verdade para ajudar as pessoas. Nós temos que envolvê-lo no amor, no veludo do amor, para poder ajudar a casa espírita. Identificar por que nós estamos fazendo. E críticas nós vamos receber sempre. Eu falei para vocês que ia dar aqui o segredo para nunca mais ser criticado na vida, não disse? Vocês querem saber? Não querem saber? Olha, pessoal, quem estiver dormindo, levanta a mão, que é para eu saber. Vocês querem ou não querem saber a solução para as críticas? Sim, queremos. Sim. São 3 regras muito fáceis. A primeira regra é: não diga nada, para ninguém criticar. A segunda regra é: não faça nada, para que ninguém lhe critique. E a terceira regra é: não seja nada. Pronto. Eu falei isso no Casa Espírita, a pessoa que estava bem aqui na frente levantou a mão e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. E eu disse: por quê? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então, pessoal, não tem como fugir das críticas. Nem o Cristo conseguiu. Francisco de Assis, Chico Xavier, nós os espíritas cansamos de criticar o Chico. E las mujeres más que los hombres. As mulheres? Como las más, sí. É? Sí, seguro. Nós vamos falar sobre as mulheres daqui a pouquinho. Mulher na casa espírita é uma coisa complicada. Nós vamos explicar. Divaldo disse que se ele fosse defender, ele não faz outra coisa de tantas críticas que ele recebe. Então, pessoal, não se incomode com as críticas.
Todos recebem críticas. Se não estão criticando a gente, é porque a gente não está fazendo nada. E Jean Sibelius dizia que não se preocupe com os críticos, porque jamais se construiu uma estátua para nenhum crítico, somente para os criticados. Porque a gente não vai conseguir agradar a todos, que nem o Cristo conseguiu. Eu tentava muito isso, porque eu tinha, pelo menos o nome Nazareno eu tinha, né? Mas como estou longe de Jesus. Não podemos nem se comparar com Ele, que é o modelo e guia da humanidade. Então a gente ter essa consciência da nossa pequenez, de não determos toda a verdade. Não é porque eu li o livro dos Espíritos que eu sei toda a verdade e posso estar julgando ou condenando os nossos irmãos. Não é essa a proposta do Evangelho de Jesus. Se nós ficarmos só no estudo, sem prática, sem tolerância, sem amor, nós vamos virar os novos doutores da lei de antigamente. Que foi a classe que Jesus mais criticou, mais condenou. Dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Vou chegar primeiro do que vós. Porque sois semelhantes ao cachorro que dorme na cocheira do gado. Nem se alimenta da comida do gado, nem permite que o gado se aproxime para comer. Assim sois vós. Nem entram no reino, nem deixam os outros entrar. Essa passagem está no Evangelho de Tomé, a tradução de Hermínio de Miranda. Então vejam que o maior problema nosso é o orgulho. Porque ele faz nos achar superiores e começar a apontar o dedo para dizer quem está certo e quem está errado. Não temos essa autoridade moral para isso. Jesus falava dos fariseus que eles eram cegos, conduzindo cegos, e que inevitavelmente cairiam no buraco. E eu fiquei pensando: mas meu Deus, um cego conduzindo outro cego é uma coisa bonita, não é? Ele está tentando ajudar. Agora imagine um cego condenando outro cego. Isso é pior. Cego conduzindo cego até que vai lá. Mas cego condenando cego, não podemos fazer isso. A nossa missão aqui é amar, respeitar as diferenças, ajudar quem estiver equivocado. Então nós vamos ver que a crítica é limpeza, dizia o Espírito Emmanuel. Que a crítica só incomoda se tiver um fundo de verdade. É que nem um remédio que só arde na ferida. No tecido que está sadio, o remédio não arde. Mas na ferida, ele arde. Nem que seja orgulho que a gente tenha. A gente colocar aquela máscara para receber o amor das pessoas, de perfeição que a gente não tem. E quando alguém arremessa qualquer pedrinha naquela máscara, naquele espelho, naquela vidraça, nós ficamos extremamente incomodados. O orgulho ainda falando alto. Então a crítica é limpeza. Se eu me incomodei, se eu estou me incomodando, isso deve ter um fundo de verdade. Ou então eu tenho ainda muito orgulho para trabalhar. Porque quem está superior mesmo não se incomoda com as críticas. Vocês conseguem imaginar Jesus chateado com alguém? Francisco de Assis magoado com alguma pessoa? Madre Teresa de Calcutá infeliz por causa dos seus opositores? Não. E o que é que eles têm que a gente não tem? Humildade. Eles já superaram o orgulho, não tem mais nada para provar para ninguém. Estão fazendo a sua missão. E tem o amor incondicional. Perguntaram a Gandhi: Gandhi, você perdoa o seu ofensor? Ele disse: não, eu não perdoo. Porque ele não me ofendeu. Então a gente só precisa perdoar porque a gente se ofendeu, não é? E a gente só se ofende ainda normalmente porque temos muito orgulho. E quando alguém atira uma pedra na nossa vidraça, a gente se incomoda. Então a gente vê a importância da humildade. Lembrem-se do Cristo antes da Santa Ceia.
abaixando-se, ajoelhando-se e lavando os pés de cada um dos apóstolos, inclusive de Judas, que ele já sabia que ia o trair. Pedro recusa-se a princípio, mas ele exige. Fez questão de fazer aquela cerimônia para mostrar a importância da humildade. A cerimônia do lava-pés. Aquele que quiser ser o maior de todos, seja aquele que mais serve, seja servo de todos. Quando eu ouço isso, eu lembro muito de Chico Xavier. Enquanto seus críticos falavam, faziam polêmicas, Chico trabalhava, Chico amava, Chico servia. Então veja que a humildade parece ser uma grande lição que Chico veio nos trazer para salvar-nos de nós mesmos e nos convidar para o trabalho, para arregaçar as mãos, ajudar a casa espírita, divulgar a doutrina espírita a toda parte. Eu acho que essa foi a grande lição de Chico Xavier. Então nos parece que a humildade vai ser a grande solução para nós convivermos melhor. Nazarena, e quando alguém estiver errando, como é que eu devo agir? Bom, primeiro nós temos que saber usar a regra que o Cristo nos ensinou, para quando a gente quiser saber se uma coisa está certa ou está errada. Aliás, essa é a melhor resposta, pessoal, para quem critica a doutrina espírita. Vou ensinar para vocês. A pessoa chega dizendo: Nazareno, você é espírita, isso é coisa do demônio, de Satanás. Aí você diz: meu amigo, por que você não usa a regra que Jesus nos ensinou para saber quando uma coisa era boa ou quando a coisa era ruim? E a pessoa: qual? Você já se impõe, não é? Porque ela não vai lembrar de imediato. Pelos frutos conhecereis a árvore. Toda árvore boa produz bom fruto. Porventura se colhe figos dos espinheiros ou uvas dos abrolhos? Assim, todo fruto bom pertence à árvore boa. Quais são os frutos da doutrina espírita, meu amigo? Caridade, amor, piedade, tolerância, perdão, parará, barará, benevolência, indulgência. O fruto é bom. Se você não concorda, vá discutir com Jesus, porque foi Ele que disse. Então a gente vai sempre ter essa regra de ouro na nossa vida. A pessoa vai dizer: Nazareno, o romance de uma escritora tal não presta, nós não poderíamos nem vender, nós temos que condenar. Falam mal da pessoa. Meu amigo, o fruto desse trabalho é bom ou é mau? É bom. A pessoa não se diz nem mais espírita. Está sendo honesta. Ganha dinheiro vendendo livros, mas quantos escritores não fazem isso? E não são inspirados também pelos espíritos? São. Agora a gente vai ficar jogando pedra no trabalho daquela pessoa? Quantas pessoas vieram às casas espíritas graças a determinado trabalho de determinado escritor? Às vezes que dá uma escorregadinha, mas nós vamos esclarecer aqui. E parece-nos que isso se assemelha muito à parábola do festim de núpcias. Jesus nos conta que o rei deu uma grande festa e mandou chamar todos os convidados. Seus servos saíram para convidar os que estavam na lista de convidados, mas os convidados não foram para a festa. E o rei, indignado, manda os servos chamar a todos que estiverem no caminho, no meio das ruas, para participar da grande festa. Eu acho que é muito parecido com isso. Já que nós, os espíritas, não estamos fazendo a nossa parte, os espíritos pegam quem está disponível para o trabalho, quem está com boa vontade, que estava no meio da rua, pega os diretores de Hollywood que vão fazer filmes, claro, com equívocos doutrinários, certamente. Vai pegar pessoas que escrevem romances espiritualistas? Sim. Vão pegar a música New Age, vendendo milhões de CDs, tocando o coração das pessoas para a espiritualidade. Porque nós, os espíritas, os convidados, não fizemos a nossa parte. Aí vemos os outros da rua na festa e ficamos incomodados. Vamos aceitar o convite de Jesus. Vamos trabalhar na festa do amor.
Então a gente se dedica muito a fazer polêmica, a criticar, e podia estar trabalhando mais. Esse pessoal que critica é porque não tem o que fazer. E tanto trabalho a ser feito. A colheita é farta, mas quão poucos são os trabalhadores. Rogai ao Pai para que Ele vos envie mais trabalhadores para a sua seara. São poucos trabalhadores. Mas os poucos trabalhadores que tem ainda se agridem entre si. Às vezes nós encontramos 2 pesos e 2 medidas. Quem aqui já assistiu uma sessão mediúnica de desobsessão? Por favor, levante a mão. Quem já assistiu? Nossa, tanto médico. Hoje aqui é palestra ou é reunião mediúnica? É porque tinha um estudo do Gênio, né? Do Cohen, do livro dos médiuns. Vocês já viram como é que o doutrinador fala com o espírito obsessor terrível que está lá? Comparado no médium, como é que ele fala? Com namoro, com doçura. Meu irmão, paciência, estamos aqui para lhe ajudar. Orienta com o maior carinho, não é verdade? E o obsessor terrível, levando a pessoa ao suicídio, às drogas, destruindo lares. E o doutrinador com a maior paciência do mundo. Não tem nada errado, nada contra isso. Acho que está certo. Às vezes precisa até ter um pouco mais de firmeza, não é? Mas aquele mesmo doutrinador, quando sai da sala, encontra um trabalhador espírita, os poucos que o Cristo pode contar, e é extremamente rigoroso, implacável nas críticas. Por que ele não trata o trabalhador que nem trata o obsessor? Era para tratar o trabalhador melhor que o obsessor. Veja que hipocrisia nossa. Nós somos assim. Nós somos assim. Aconteceu comigo. Estava frequentando uma grande casa espírita em Fortaleza. Eu que já era espírita de gabinete, só fazia ler. Nem frequentar a casa espírita eu frequentava. Passei 3 anos assim. Só foi bom porque eu li Kardec, toda a obra dele, exceto a revista espírita que estou devendo ainda ao codificador. Mas irei ler. Deus vai me ajudar. E eu cheguei naquela grande casa espírita, eu que já era doutor em espiritismo, né? E fui frequentar o ESD 1, uma sala com mais de 100 pessoas. 4 monitores para aquele grande grupo. Porque era bom, porque se um não gostasse do monitor A, mas eu gostava do monitor B, ou do monitor C, porque nós somos todos diferentes. Depois eles até hoje, eles mudaram, eles fazem turmas de até no máximo 25 pessoas, para evitar a evasão, porque uma turma muito grande as pessoas não interagem, não criam vínculos de amor. Mas eu estava lá, e tinha um dos monitores, era muito jovem, devia ter uns 18 a 20 anos, e tinha naturalmente suas limitações. Tinha suas dificuldades, não conhecia ainda tanto a doutrina espírita. E eu, quando eu vi ele falando, eu disse, mas meu Deus, como é que essa casa espírita tão grande deixa no ESD 1, que é a porta de entrada da casa espírita, uma pessoa tão inexperiente? Ainda bem que eu não falei para ninguém, pessoal. Mas eu levei um puxão de orelha tão grande dos espíritas. Vocês querem saber? Vocês adoram fofoca, né? Nós vamos falar sobre a fofoca daqui a pouquinho. Eu cheguei em casa e aí estava lá e veio uma vozinha falando assim, meu filho, me diga uma coisa, quantos anos tinha aquele rapaz que você criticou lá no ESD 1? 18, 20 anos. E você, com 18, 20 anos, estava fazendo o quê? Eu batia na mão na cabeça, eu era ateu. Só vivia em farra, bebida e tal. Egoísmo puro e orgulho. Ele disse, meu filho, você está criticando aquele rapaz que está ali na frente, dando o melhor de si, e vem você, um fariseu, criticar o trabalho do rapaz? Olha, quem quer ajudar não critica, se oferece para fazer melhor. Quem quer realmente ajudar não faz críticas, oferece a solução e faz parte da solução. Eu posso ajudar. E aí, quando eu terminei o ESD 1, me candidatei e me tornei monitor de ESD.
E fui durante muitos anos em Fortaleza. Então, quem quer ajudar, não critica. Como é que a gente pode ajudar? Olha como é que a gente ainda é, né? É muito fácil chegar lá e criticar. E a solução? Eu não faço parte da solução? A casa tem maus dirigentes? E você se candidatou para ajudar? Se a gente pode fazer melhor, temos o dever de ajudar, pessoal. Dever de ajudar. Então, o Espírito Hamed fala até que a timidez pode ser uma manifestação do nosso orgulho. Timidez, Nazareno, além de ser, naturalmente, a pessoa não ter prática, não ter o hábito de falar em público e assim por diante, que é natural, todos temos medo. Até eu, quando vou, depois de tantas palestras, chego aqui com as mãos frias. Mas o tímido pode ser também orgulho. Como o tímido tem muito medo das críticas, ele não coloca a sua opinião para os outros. Porque ele não sabe lidar com as críticas. Ele não aceita a crítica, por isso ele tem medo de colocar. Timidez pode ser orgulho. Olha como o orgulho está em tudo que é lugar. Então, ó, quem era tímido a partir de hoje, né? Já sabe. Vamos acabar com a timidez, arregaçar as mangas e trabalhando bem. Nazareno, mas e agora? Sim, a gente estava falando das fofocas, né? E esse amigo espiritual me disse, Nazareno, as mulheres são espíritos muito nobres. Elas aprendem muito com a gravidez, com a gestação, com os filhos. Elas aprendem o que é o amor incondicional. Elas aprendem a renúncia. Elas são espíritos muito nobres, mas tem um ponto onde elas perdem toda a sua vantagem. E eu disse, qual é o ponto? Numa tal de fofoca. Aí eu falei isso numa casa espírita, a senhora levantou a mão lá atrás, ela disse, Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? Aí eu expliquei. Foi mulher na reencarnação passada. Nada é por acaso, meus queridos. É brincadeira, pessoal, com as mulheres. As mulheres são realmente uma doçura e tem muito homem fofoqueiro mesmo, né? Então a gente cuidar muito do problema da fofoca. Porque na casa espírita vai ser um grande câncer. E tem uma frase do Cristo que eu não entendi muito bem. Está lá. Não resistais ao mal, mas se alguém te bater numa face, oferece-lhe também a outra. Eu não entendi isso. Mas como é? A pessoa vem invadir minha casa e eu não vou me defender? Não é isso que está dito ali. Mas ele quis dizer para a gente não resistir ao mal, porque toda vez que a gente resiste ao mal, a gente está dando força para ele, está propagando o mal. Então, dar a outra face do mal é pagar o mal com a sua outra face, que é o bem. El bien. Porque na hora que a gente comenta as críticas, as fofocas, elas ganham força. Na hora que a gente combate o mal ganha força, se propaga. Por isso, Machado de Assis, não Francisco, Machado, o escritor, dizia que o maior pecado depois do pecado é a publicação do pecado. O escândalo. É o escândalo. Então a gente soube de uma coisa errada. Para que eu vou divulgar o mal? Tanto bem para ser falado, para ser dito e praticado. Mas eu não, como eu sou orgulhoso, venho aqui dar palestra, aí o Eliseu vem e diz, Nazareno, você falou aquilo, estava errado, por isso, por aquilo. Mas eu, orgulhoso, não aceito a crítica. Magoado, o que é que eu faço? Chego aqui para Aide. Disse, Aide, você sabe o que é que o Eliseu falou de mim? Falou isso e aquilo. Mas você sabe que ele não tem moral para falar de mim, não? Que eu sei isso dele. E a Aide fala para sua melhor amiga, para Elizabeth, que é mulher. E mulher, você sabe, né? Um perigo. E daqui a pouco está a casa espírita toda com raiva do Eliseu. Porque o Nazareno orgulhoso ficou magoado. Aí a vibração do passe cai. A mediúnica não dá o resultado que deveria dar. As pessoas não se confraternizam na casa espírita. Falta mais amor.
Porque eu fiquei magoado e contei para uma mulher. Vejam como uma coisa tão simples. Então eu queria saber hoje aqui de vocês, qual é a água mais importante que existe na casa espírita? Me digam. Não é água frutificada. Qual é a água mais importante da casa espírita? Tá chegando, mas não é essa não. Antes que você me mande embora daqui, porque eu estou falando da água frutificada, que tem o seu justo valor, mas a água mais importante da casa espírita é a água da paz. Quem conhece a água da paz, levante a mão, por favor. Só se salvou uma alma. Chico Xavier estava em Uberaba. E uma senhora foi até ele e disse: Chico, meu casamento está um inferno, eu não aguento mais meu marido. Todo dia nós discutimos, ele fala daqui, eu falo dali, aquela confusão. Nosso casamento está por um fio, o que é que eu faço, Chico? Pergunte aos espíritos qual é a solução. E aí Chico consulta o espírito. José Maria de Deus, sua mãe, João Maria de Deus, sua mãe, chega. Ele diz: Chico, diga para a nossa irmã que ela use a água da paz, que vai estar resolvido o seu problema. Chico fala para a pessoa, muito bem, sai feliz da vida. Quando vai na primeira farmácia, ela pergunta: o senhor tem água da paz? Água da paz? Vai no supermercado: o senhor tem água da paz? Ninguém sabia o que era água da paz. Consulta tudo, liga para São Paulo, olhou na internet. Essa é a versão moderna da história. Olhou na internet e nada, ninguém sabia o que era água da paz. Aí ela volta lá indignada e disse: Chico, que danado de espírito é esse? Que eu pergunto a solução e diz que é a água da paz, eu não encontro a água da paz em lugar nenhum. Chico olha, vem João Maria de Deus sorrindo, ele diz: Chico, diga para a nossa irmã que a água da paz é água comum. É água potável que tem na casa dela. Na hora da discussão, ela pega uma colher de água, coloque na boca, não engula e nem cuspa fora. E espere até o final da discussão. Como ela vai estar com a boca cheia, não vai poder falar, vai ter que calar. Então a água da paz, meus amigos, é muito importante na casa espírita. É certo? A água da paz. Porque às vezes a pessoa, por causa de um minuto que ela não foi feliz, um minuto, uma frase mal colocada, a gente pega 10, 20, 30, 40 anos de trabalho no bem. Eu não vou contar quantos anos a ideia tem de trabalho no bem, para você não descobrir a idade dela. Mas a gente pega 30, 40, 50 anos de trabalho no bem e joga pela janela por causa de um minuto que a pessoa não foi feliz. Veja como a gente é injusto. Ah, Nazaré, mas espírita não pode errar. Por que não pode errar? Nós vamos errar, e vamos errar muito. Jesus não pegou para o seu apostolado cooperadores perfeitos, não. Pegou homens simples, pescadores, camponeses. Pegou Judas. Ele sabia que tinha suas dificuldades. Foi buscar Pedro, um homem tímido, medroso, pusilânime, caminhando sobre as águas em direção a Jesus, vacila na sua fé e afunda. Nega Jesus 3 vezes diante do palácio de Caifás. Aliás, um palestrante amigo meu me disse por que Pedro negou Jesus 3 vezes. E eu perguntei, Arthur Emílio brasileiro, por que foi? Esse Nazareno foi com raiva de Jesus. Mas com raiva de Jesus por quê? Porque Jesus curou a sogra dele que estava com febre. É brincadeira, meus amigos. Das sogras amam tanto. O amor das mães é o amor mais parecido com o amor de Deus. É tão grande que elas às vezes exageram um pouquinho na pressa. E outro contestou para estar seguro que não havia ligado. Mas veja, um homem fraco, medroso, vai tocar o coração daquele homem e o transforma em Cefas, pedra, a rocha onde ele edificaria sua igreja. Mas pegou pessoas equivocadas.
pegou trabalhadores imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós vamos errar. Aliás, esse amigo espiritual diz: Nazareno no Espiritismo é pior do que na Igreja Católica. Eu disse: por quê? Porque na Igreja Católica tem um dogma da infabilidade papal. Segundo esse dogma, um dogma recente, que até provocou a divisão, conceito para a caridade, da caridade, como entendia Jesus. O BIP, acionar o BIP. B de benevolência para com as imperfeições alheias, ver a todos com bons olhos. Jesus encontrou qualidades até em uma serpente. Nos diz Hermínio de Miranda, no livro O Evangelho Gnóstico de Tomé, dizendo que Jesus narrou-nos a passagem: sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E Hermínio de Miranda fala que se você analisar bem uma serpente, se não fosse o seu veneno, e muitas não têm veneno, ela seria um animal extremamente indefeso. Porque ela não tem membros, não tem braços nem pernas. Se deslocam com dificuldade, se arrastando na terra. Então a cobra, a serpente, ela é extremamente prudente, porque como ela não tem tanta defesa, ela só age de modo calculado. É muito precisa, muito prudente. E Jesus conseguiu enxergar a qualidade até em uma serpente. E a gente só enxerga o defeito dos outros. Não vemos as qualidades. Você pegar aqui esse quadro branco e fazer um ponto preto no meio e perguntar: o que é que vocês estão vendo? O que é que a gente vai ver? Um ponto preto. E o gigantesco quadro branco que está aqui? Ninguém enxerga. A gente ainda é assim. E trata mal os poucos trabalhadores que o Cristo pode contar. E quando a pessoa é atrapalhada, equivocada, nós devemos expulsá-la da casa espírita ou não? Queria perguntar a vocês. Não? Bom, se a casa espírita é um hospital, e se estamos todos em tratamento, a gente não deve colocar os doentes fora do hospital, não é isso? Mas há pessoas também tão atrapalhadas, tão doentes, problemas mentais às vezes, que nós temos que afastar do convívio. Porque senão nós estamos sendo com falta de caridade com os outros, caridosos com ela e falta de caridade com os outros. Lá em Fortaleza tem uma senhora assim, problemas mentais, faz uma confusão danada. E o pior, ela me adora. Então, às vezes, na casa espírita tem essas pessoas muito complicadas. E Divaldo nos diz: não confunda bondade com falta de firmeza, falta de energia. Firmeza. Porque Chico foi um exemplo para nós, sim. Mas o nosso modelo e guia é Jesus. E Jesus sempre foi firme, austero, quando necessário. Não se calava diante dos erros como nós nos calamos. Nós somos coniventes com o mal. E eu fico me perguntando, imaginando Allan Kardec, na questão 932 do Livro dos Espíritos, já quase no finalzinho daquele edifício doutrinário, ele exclamar, perguntar: mas por que tão comumente no mundo o mal é que predomina? E os Espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos, intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Nós temos que querer, pessoal. Ah, Nazareno, mas eu faço a minha parte. Não atrapalho ninguém. Venho à casa espírita, estudo, tomo meu passe. E aí? Eu não faço mal a ninguém. Está tudo certo? 642. Allan Kardec pergunta se bastará o homem não fazer o mal para assegurar a sua felicidade futura. Basta não fazer o mal, está tudo bem? Não. Porque se somos responsáveis pelo mal que nós fazemos, também somos responsáveis pelo mal que surge da nossa omissão no bem. Então, na hora que a gente se omite, quando poderia ajudar, a gente está se comprometendo.
Daí a importância de nós participarmos. Mas Nazareno, como é que eu vou chamar a atenção daquele trabalhador que está equivocado? Allan Kardec pergunta em O Evangelho segundo o Espiritismo ao Espírito São Luís: é lícito repreender alguém que está em erro? E ele diz que depende. Temos que analisar as vantagens e as desvantagens e discorre sobre o assunto. E nós podemos nos recordar da lição do Cristo dizendo: se o teu irmão está em erro, fala com ele em particular. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se ele não te ouvir, chama o pequeno grupo, a diretoria, para falar com ele. Se ele não ouvir, chama, fala diante de toda a assembleia. Nazareno, mas ele vai ficar com raiva de mim. Mas é falta de caridade com ele se a gente deixar ele prejudicar outras pessoas. A pessoa vem aqui na frente e diz: olha, Allan Kardec não sabe de nada, rasga os livros de Kardec. E vocês vão ficar calados? O coordenador da palestra tem o dever de chegar aqui: olha, nós respeitamos o entendimento do nosso irmão, mas queremos deixar claro que Allan Kardec é a base, a doutrina espírita é a estrutura fundamental, o estudo das obras de Allan Kardec. Porque se ele não faz isso, ele está sendo descaridoso com a plateia e está faltando com a caridade com o próprio trabalhador. Porque na hora que ele está prejudicando outras pessoas, meus amigos, ele está se comprometendo. A gente tem que impedir isso. É para o bem dele que a gente vai fazer. Porque acima dele está a casa espírita, está a plateia. Então a gente tem essa consciência da importância. Mas, Nazareno, como é que a gente deve fazer? Vamos aprender hoje aqui como dar o feedback, como dar o retorno para uma pessoa que está um pouquinho atrapalhada. Isso foi tema do estudo em Brasília que eu participei. Eles disseram o seguinte: primeiro, você tem que ser, não pode ser tão específico, falar só do problema. Você vai dizer para ele: olha, fulano, você deu aquela palestra, foi tão legal, por isso, por aquilo, mas naquele ponto que você comentou, será que não era melhor você falar assim, assado? Não ficou muito claro para nós? Então, não seja como aquele crítico do Divaldo que só vê o defeito, né? Veja também as qualidades. Segundo, seja oportuno, diga para a pessoa no momento que ela está receptiva, que ela está calma, que ela está tranquila. Terceiro, seja direto, fale para ela. Porque se você não fala diretamente para ela, o que é que vai acontecer? Ela vai saber através dos outros. E como é que a informação vai chegar lá? Distorcida. Porque quem conta um conto, sempre aumenta um ponto. Vai chegar lá muito pior. E ela vai ficar magoada com a gente. Então seja direto. E faça com amor. Verifique por que você está falando aquilo para ela. É por amor que você está falando? É para o bem dela e para o bem da casa espírita que você está falando? Ou é orgulho, ou é inveja, ou é vaidade intelectual? Então a gente vê que quando a gente faz com amor, a gente vai fazendo com mais facilidade. E dando um desconto. Porque a segunda letra do BIP é indulgência para com as imperfeições alheias. Dá um desconto, pessoal. As mulheres não adoram ir para o shopping e não adoram ganhar descontos? Pois a gente também tem que dar descontos uns para os outros. Porque nós precisamos de descontos. Perdoai para que Deus os perdoe. Né? A misericórdia, essa compaixão. Está no Evangelho de Mateus. Uma das poucas passagens que eu vi repetida pelo mesmo evangelista. Eu fico imaginando Jesus diante da multidão, os apóstolos querendo apontar os erros, e ele levanta as mãos e diz: misericórdia quero, e não sacrifício. Misericórdia quero, e não sacrifício. 2 vezes o Cristo fala. A gente tem essa misericórdia, essa compaixão. E o terceiro, o P do BIP, perdão incondicional das ofensas. Sem condições. Perdoar. Então a gente tem essas dificuldades. A gente pode até se perguntar, e Frederico Menezes, palestrante de Pernambuco, comenta. Ele pergunta: por que os espíritos superiores nos suportam? Como é que os espíritos nobres aguentam as nossas imperfeições? Nós com tanto orgulho, com tanto egoísmo, com tanta vaidade. Como é que eles nos suportam?
E ele diz: é porque entre eles e nós não há ressonância, não há projeção. Eles não têm mais aquele defeito que a gente tem. Por isso eles não se incomodam com aquilo. Mas quando a gente vê um trabalhador que tem um defeito que a gente ainda tem, ou tem dificuldade de lidar, está superando ainda, a gente fica extremamente incomodado. Eita, Nazareno, eu não gosto do fulano. Pois ele vai ser o seu mestre. Ele tem muito a lhe ensinar. Ele está funcionando como espelho, onde você está enxergando suas próprias dificuldades. A projeção da psicologia. Então veja que a gente tem muito para aprender com as pessoas. Ou então também a diversidade de pensamentos, a falta de afinidade de pensamentos, a gente vai ter essa dificuldade. Mas a pessoa que pensa diferente tem muito mais a nos ensinar do que quem pensa igual. Vai nos mostrar outro ponto de vista, outra face da verdade. Então a gente aprende muito com as diferenças. E graças à diferença o movimento espírita cresce. Como assim, Nazareno? Eu já vi, meus amigos, muitas vezes, nessa grande casa que eu frequentava em Fortaleza, já nasceram, a partir dela, 26 casas espíritas diferentes. Junta-se um grupinho, não concorda com isso ou com aquilo, sai e monta uma casa espírita. Outro sai e monta outra casa espírita. E às vezes a nossa casa espírita se divide. Aqui nos Estados Unidos eu vi 2 casos. Eu digo, pessoal, não fiquem tão preocupados não. É o único jeito que os espíritos têm de fazer a casa espírita crescer. Porque se esperar que a gente inaugure e funde uma casa espírita, ninguém faz. Então os espíritos deixam a gente brigar, nos diz esse amigo espiritual, porque infelizmente são os trabalhadores que eles podem contar, somos nós, não somos perfeitos. Deixam a gente brigar porque sabe que daquele mal nascerá um bem maior. O espiritismo vai crescer. Como não tem jeito, inspiram a gente para não brigar, não tem jeito. Deixa eles brigarem. Vamos separar, pelo menos o espiritismo cresce. Porque seria muito bom, imagine se a gente fizesse o UES de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegasse o UES de 6, aquele grupo que está ali, não, meu amigo, você não tem mais o que fazer aqui não. Vamos fundar uma casa espírita. Não seria legal? Vocês já viram isso acontecer? Eu nunca vi. Nem um grupo de estudos, né, dentro de casa, ou na universidade. A gente levar o espiritismo para fora da casa espírita. Então nós temos essa diferença, são naturais. Se for perguntar a todo mundo a opinião do que é que deve fazer na casa espírita, a casa espírita não anda. Esse negócio de democracia pura, só na época lá de Atenas, na Grécia Antiga mesmo, e olha lá. Tem que ter a diretoria que vai tomar as decisões. Coloca uma caixinha lá de sugestões, pronto, a pessoa coloca as sugestões, as críticas. Que vão se equivocar? Vão, naturalmente, também. Mas se a gente for perguntar a cada um o que é que acha, como cada um é um mundo diferente, a gente não vai sair do lugar. Então é importante que a gente tenha essa consciência. No mundo espiritual, quem dirige são os espíritos superiores. Eles não andam perguntando para os espíritos atrasados o que é que eles pensam, não. Só olha, o caminho é esse, pronto. E a gente deixar as polêmicas de lado. Estudar o que importa. Estudar também a reforma íntima, o Evangelho de Jesus, para nos transformar em pessoas melhores. Se a gente ficar discutindo se Chico foi ou não foi a reencarnação de Kardec, é isso que os espíritos atrasados querem. Vão inflar o nosso orgulho para a gente achar que a gente sabe, para discutir polêmica. É importante saber se Maria era virgem ou não era virgem. Isso vai me fazer uma pessoa melhor? Se Jesus tinha um corpo fluídico ou não tinha um corpo fluídico, isso vai me fazer uma pessoa mais caridosa? Não vai, meus amigos. Vamos perder tempo com isso, com discussões estéreis. Tem tanto trabalho a ser feito. Então a gente tem essa consciência de ser mais humilde, de ver o exemplo do Chico sem parar, trabalhando horas e horas. E o amor, a tolerância, a fraternidade. A pessoa diz, Nazaré, mas Chico tinha muito erro. Chico tinha uma imagem de Nossa Senhora no seu quarto. Espiritismo não tem imagens. E agora? Chico nunca se explicou, mas para os seus amigos ele dizia
quem me deu essa imagem foi uma pessoa que fez com tanto carinho, mas com tanto amor, que eu não pude recusar. E às vezes eu estou nas minhas noites de tristeza, e eu vejo sair daquela imagem uma luz que me balsamiza a alma. As pessoas não entenderam que a missão do Chico era ser um elo de transição entre os católicos e o espiritismo. Porque as pessoas não podiam vir da igreja católica tradicional e entrar na ciência, na filosofia, na racionalidade espírita de uma hora para outra. Elas tinham que ter um elo de transição. Então o Chico foi esse elo. E ele foi exatamente o que todo santo católico tem que ser. Miserável, pobre ao extremo, sofrer como poucos, para se transformar num santo, entre aspas, católico. E enquanto seus críticos falavam do quadro de Nossa Senhora, Chico trabalhava, Chico amava, Chico servia e arrebatou tantos corações. Todo mundo sabe quem é Chico Xavier no Brasil. Todas as pessoas sabem. Mas o nome de um dos críticos dele, ninguém se lembra. Então, meus amigos, o nosso convite hoje é para que reflitamos sobre a importância da humildade, do trabalho, da solidariedade, da tolerância que nos falou Kardec, do exemplo de Chico para nos ajudar nas nossas relações, que são difíceis, porque mesmo em nosso lar, no nosso pai, na nossa mãe, com os nossos irmãos, nós temos aqui e acolá uma briguinha. Mas o amor está acima disso. E deixamos passar aquela desavença. Então a gente trabalhar a humildade, discutir menos e produzir mais. Tem trabalho para esse pessoal todo aqui, Eliseu? Está todo mundo empregado. Trabalho voluntário, com bom amor, salário, com bom salário. um bom salário. Meus amigos, esse amigo espiritual me disse que existem 2 obsediados no movimento espírita. 2 tipos de obsediados. Eu disse qual? O primeiro grande grupo são os frequentadores, que já conhecem a importância da caridade, do trabalho no bem, e ainda não começaram. E o segundo grupo são os poucos trabalhadores da casa. Como são poucos, estão sobrecarregados, prejudicam o seu trabalho, perdem promoções, alguns perdem até o emprego. Só não perdem mais porque os espíritos socorrem desesperadamente aquele trabalhador, prejudicam o seu casamento. Eu vi presidente de casa espírita na América com casamento por um fio. Prejudica a educação dos filhos porque não tem tempo para os filhos. Prejudicam a sua saúde porque não tem tempo para o lazer, para o esporte, para o repouso. Tem tirado o próprio bolso, muitas vezes, para socorrer a casa espírita. Então esse espírito amigo disse: Nazareno, a solução está aqui dentro. Se cada um fizesse um pouquinho, estávamos todos bem. Porque uns estão obsediados por sobrecarga, outros obsediados por cobrança, porque não começaram ainda. Então vamos fazer cada um a nossa pequenina parte. Porque segundo a questão 909, o esforço é bem pequeno. Que nós não precisamos fazer um grande esforço, um grande sacrifício para a nossa felicidade futura, não. Mas que o esforço é bem pequeno. Mas tão poucos de vós o fazem. Então vamos fazer esse esforço, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, dizia o Cristo. Vamos falar de tantas alegrias, de felicidades, que vamos receber em cêntuplo no mundo espiritual, o que não recebemos aqui na terra. Falamos da parábola do semeador, do filho pródigo, tantas parábolas lindas falando do amor, da felicidade, da alegria, do galardão, da recompensa que nós teremos. Poder servir a Jesus, meus amigos, é uma honra muito grande. A gente não se dá conta da importância que é ser espírita nessa encarnação. E para encerrarmos, nós queríamos ler uma pequena mensagem de Erasto e do Espírito de Verdade.
no capítulo 20, item 4 do Evangelho, Allan Kardec interroga se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E o Espírito Erasto responde: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. E o Espírito de verdade afirma: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assevera-nos Jesus. E o Espírito de verdade observa: ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes calar, impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse para o dano para a obra, que é a obra do Senhor. Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Obrigado. Vamos terminar com a Pessoal, antes da prece, no final nós vamos ter a distribuição do texto da palestra de hoje, tá? São 2 ou 3 folhas, né? O Luiz tirou cópias. São duas, né? Duas. Vocês podem pegar no final. Também trouxemos alguns CDs para venda, toda a renda destinada para a Casa Espírita, tá bom? Vocês podem ver na saída. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui. Vamos fazer a nossa prece. Vamos explicar que o passe espiritual é tão eficaz quanto a imposição de mãos tradicional. Porque se, para funcionar, houvesse que ser indispensável a imposição de mãos, Deus não seria justo. Porque na maioria das religiões nós não temos imposição de mãos. O que verdadeiramente importa é a presença dos benfeitores espirituais que já estão aqui conosco, é a presença dos médiuns, que somos todos nós em maior ou menor grau, doando fluidos de amor para socorrer nossos irmãos encarnados e desencarnados. E, sobretudo, a fé daquele que recebe o tratamento fluídico. Porque assim como a mulher hemorroíça apenas tocou as vestes do Cristo e curou-se instantaneamente, Jesus lhe disse: tua fé te curou. O centurião, dizendo a Jesus: Senhor, meu servo está doente em minha casa. Jesus lhe explica: iremos até lá para curá-lo. Mas ele redargue: Senhor, eu sou um homem que tem sobre minha autoridade muitos homens. Eu digo àquele vai, ele vai. Eu digo àquele outro segue, e ele segue. Eu não sou digno que entres em minha casa, mas eu sei que se disseres apenas uma palavra, meu servo será salvo. Jesus exclama que jamais houvera visto tanta fé em toda Israel, e diz ao centurião: vá e seja feita conforme a tua fé. Então vamos ter o nosso passe espiritual, cheios de fé, de alegria, de esperança. Vamos visualizar aqueles irmãos, nossos familiares, amigos, pessoas que estão precisando de ajuda, de socorro,
de energia, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão envolvidas no alcoolismo, nas drogas. Vamos visualizar cada um deles agora. Porque na hora que esquecemos de nós mesmos para ajudar nossos irmãos, aí sim começa o nosso verdadeiro tratamento. Vamos imaginar Jesus caminhando nas tardes ensolaradas da Galileia, aquele sol dourado refletindo-se nas águas do lago Tiberíades, o vento a beijar o rosto de Jesus, ele que caminha sozinho, sorrindo na nossa direção. Senhor Jesus, permite-nos suplicar por todos os nossos irmãos que hoje sofrem e padecem em nosso planeta. Permite-nos, Senhor, te suplicar por todos aqueles que ferem, que ofendem, que machucam, que se comprometem com as tuas leis. Deixa-nos te pedir por os que estão equivocados. E permite-nos, Senhor, te pedir por essa casa de amor, por essa casa que tem o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que possa o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, nos envolver a todos com seu amor, com a sua tolerância, com a sua paz que emana de seus olhos claros, cheios de tanta fé e de tanto amor. Que Ele seja nosso exemplo, que Ele seja nosso protetor, e que os Espíritos possam contar conosco, Senhor, pelo menos um pouco, já que sabemos que sempre podemos contar com os Espíritos superiores em todas as horas, fazer com que eles possam contar conosco, pelo menos em alguns instantes. E vamos declamar o poema da gratidão pelo fato de sermos espíritas, de frequentarmos essa casa, pelo Espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, em uma das muitas versões que o Divaldo costuma declamar nos seus inesquecíveis seminários. Vamos fazer com bastante fé, com bastante sentimento, porque será a nossa prece de gratidão a Jesus, pela honra de servir, pelo tesouro que se encontra em nossas mãos, que é a doutrina dos Espíritos. Senhor, muito obrigado por tudo que Tu me deste, por tudo que Tu me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque com meus olhos eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto tantos cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a Ti eu imploro, Senhor, dá-nos comiseração, pois eu sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Ti, meu Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que correm pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem
a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que a gente escuta uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que chora e que geme no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de falar, deixa-me por aqueles que não podem anunciar o teu reino, suplicar ajuda, aqueles que padecem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Mas, obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos dos adeuses, mãos de cirurgias, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de poesias, pelas mãos que atende a velhice, a dor, o desamor, que agasalham no seio o filho de um corpo alheio, sem nenhum receio, como se fosse do próprio seio. Deixa-me te louvar, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra marcados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu rogo por eles, pois eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar, pela minha casa espírita. Não é importante se esse lar é uma mansão ou uma favela, se é um gravata de dor, um bangalô, um ninho, uma casa de amor, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele, que dentro da nossa casa espírita, exista a figura do amor de pai, do amor de mãe, de mulher ou de marido, de filho, de companheiro de ideal espírita, de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. Porque é muito triste, Senhor, viver na solidão. Mas se ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, nem aí te maldirei, nem reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei, porque eu te tenho a ti, e te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em ti, pelo teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor, por essa casa de oração, pelos seus trabalhadores, pelos espíritos benfeitores que acompanham todo esse trabalho, por Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, por Francisco Cândido Xavier, por Leon Denis, pelo preclaro Allan Kardec, por Gabriel Delane, por Camille Flammarion, pelo Espírito Emmanuel, por Joana de Ângeles, por Irmã Sheila, pelo Espírito Meimei, por Eurípides Barçanufo, por tantos trabalhadores da tua seara. Deixa-me te agradecer e te louvar, enfim, pelo teu Filho Jesus, por esse sol que veio iluminar a terra, trazendo-nos o amor, a caridade, o perdão e a humildade, por esse pastor, pelo sublime pastor de nossas vidas. Deixa-nos te agradecer também pela Virgem Santíssima, por Nossa Senhora, pela Mãe de Jesus, por essa alma nobre que o recebeu em seus braços e que continua a velar por nós, os filhos transviados, os irmãos atrasados da jornada evolutiva, mas que seguindo o teu caminho, teu exemplo, o teu amor, o teu evangelho de luz,